Olá, meus amigos. A primeira pergunta que eu faço para você, não sei se você está sabendo, está tendo o Censo 2022, onde ele faz pesquisa com todos os moradores do Brasil para saber sobre a situação da população brasileira, questão de nível de escolaridade, se está trabalhando ou não, se está desempregado ou não, várias pesquisas, vários questionários, várias perguntas. Agora a pergunta que eu quero falar para você e perguntar para você é: quando vai terminar esse censo 2022? Parece que vai ser eterno, parece que vai durar muito tempo, devido às intercorrências que aconteceram desde o começo do censo. Uma vergonha, né? Para o IBGE, para o governo federal, uma vergonha, uma humilhação para os recenseadores, que são aqueles que fazem as pesquisas. Vou ler aqui a matéria para você entender. Censo conclui menos de 30% dos setores em quase 2 meses de pesquisa. Em quase 2 meses de entrevistas, o Censo Demográfico 2022 concluiu a coleta das informações em menos de 30% dos setores que compõem a pesquisa, indicam dados atualizados nesta terça-feira, dia 27 de setembro, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os setores censitários representam a divisão do território brasileiro em áreas urbanas ou rurais e permitem acompanhar o avanço das operações. Há 452.200 no censo deste ano, de 2022. Recenseadores do IBGE começaram a coleta das informações da pesquisa no dia 1º de agosto deste ano de 2022. Em mais de uma ocasião, o órgão indicou que a previsão inicial era terminar as entrevistas nos domicílios em 3 meses, até o final do mês de outubro deste ano de 2022. Porém, somente 26,7% dos setores censitários já foram concluídos, de acordo com os dados atualizados pelo Instituto nesta terça-feira, dia 27 de setembro. O censo ainda estava em andamento em 37,7% dos espaços. Já a parcela de setores nos quais a coleta sequer havia sido iniciada era de 35,7%. De acordo com os dados atualizados nesta terça-feira, dia 27 de setembro, o censo já contou 95.700.000 pessoas no Brasil, nosso país. O número corresponde a menos da metade da população que o Instituto projeta recensear até o final da pesquisa, cerca de 215 milhões de pessoas. A edição mais recente do censo ocorreu no ano de 2010. Os dados divulgados naquela época pelo IBGE sinalizam que aquele levantamento estava em velocidade mais avançada do que o atual. De 1º de agosto de 2010 a 27 de setembro do ano de 2010, a coleta já havia chegado a 80% da população estimada no Brasil. Perguntado se o fim das entrevistas do ano de 2022 ficará para depois de outubro, o IBGE afirmou à reportagem que questões como essas serão respondidas em uma entrevista coletiva. Rapaz, precisa uma entrevista coletiva para dar a resposta quando é que vai terminar o censo? O negócio tá feio mesmo, hein? O órgão não deu detalhes sobre o assunto. O Instituto é alvo de queixas de recenseadores desde o início deste censo. A categoria contratada de maneira temporária reclama da demora na liberação de pagamentos e de valores abaixo dos esperados. Quer dizer, estão ganhando mixaria para fazer o censo e trabalhando muito.
Diante desse quadro, houve ameaças de greve, além de desistências de profissionais. Pela minha conta, já foi 14 mil a 15 mil pessoas que desistiram de continuar trabalhando o censo. Tanto é que o IBGE, no primeiro mês, acho que teve umas 6 mil desistências, e aí ele teve que abrir um processo de concurso para cobrir essas vagas de 6 mil recenseadores que desistiram, e em setembro agora foi mais 7 mil pessoas, não, 7 mil na verdade não, foi 8 mil pessoas que desistiram de fazer o censo, 8 mil recenseadores que saíram do censo 2022, dá um total de 14 mil pessoas que desistiram de trabalhar de recenseador, que estão dizendo que na verdade não é um trabalho, é uma escravidão moderna. Vamos continuar aqui lendo a matéria para a gente não se demorar em encerrar o vídeo. Eu quero saber a sua opinião aí embaixo sobre isso. Em balanço divulgado no final do mês de agosto, o IBGE reconheceu a dificuldade para preencher parte das vagas de trabalho em regiões com menor desemprego. Na mesma ocasião, o órgão informou que contava com 144.600 recenseadores em campo. Se eu não me engano, parece que a estimativa era de 184 mil recenseadores. Então aqui dá um déficit de 40 mil pessoas. Olha só, gente. Pode ser que seja muito mais pessoas que desistiram, ou o censo contratou menos pessoas do que estava estimado contratar. Vamos ver o que diz mais a matéria. Para preencher postos de trabalho que estão vazios, o Instituto apostou em processos seletivos complementares, procedimentos previstos em pesquisas como o censo. O IBGE não informou o número atual de recenseadores que estão trabalhando no momento, que estão em campo. E nem vai informar, né, gente? De acordo com os dados atualizados nesta terça-feira, Mato Grosso é o estado com menor percentual de setores censitários concluídos, só apenas 13,4%. Em São Paulo, dono da maior população do país, a proporção estava em 22,2%. Sergipe teve o patamar mais elevado de setores concluídos, 39,5%. O censo costuma ser realizado de 10 em 10 anos. As informações apuradas pelo IBGE servem como base para políticas públicas e podem influenciar até decisões de investimento de empresas. A nova edição da pesquisa, inicialmente prevista para o ano de 2020, foi adiada por 2 anos consecutivos, devido ao que aconteceu no mundo, né? Tudo parou, né? Tudo fechou. Os atrasos ocorreram em razões das restrições da doença que nós vivemos aí entre 2020 e 2021. E do corte de verba que foi feito no ano de 2021 pelo governo federal. Para a produção do censo em 2022, o IBGE contou com um orçamento de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Inicialmente, as operações da nova edição haviam sido estimadas em mais de 3 bilhões de reais. Então o governo cortou aí cerca de 1 bilhão de reais, que é uma quantia considerável. Não é à toa que estão atrasando o pagamento até de ajuda de custo para os recenseadores, coitados. O valor diminuiu após revisões. Até agora o Instituto não manifestou necessidade de recomposição de dinheiro, de verba. É isso aí. A associação cobra candidatos nas eleições. Às vésperas da eleição deste ano, a CIBGE, que representa os servidores do órgão,
publicou uma carta, né? Publicou uma carta no qual pede aos candidatos um compromisso, né? Um compromisso claro com o IBGE e com seus trabalhadores. A entidade defende, por exemplo, realização de concurso público para reposição do quadro de funcionários do órgão e orçamento adequado, quer dizer, mais dinheiro para a produção de pesquisas. O orçamento do IBGE tem sido progressivamente declinante em termos reais, quer dizer, tem diminuído a cada ano, prejudicando a capacidade de planejamento da instituição e de atendimento das demandas da sociedade no longo prazo, diz a carta divulgada nesta quinta-feira, dia 22 de setembro. Então, o IBGE está pedindo mais dinheiro porque é complicado. Não é à toa que estão atrasando até ajuda de custo para locomoção, né? De você ir de um bairro para o outro, pagamento, atrasando o pagamento dos recenseadores. É uma vergonha sem tamanho. Por que não pega, IBGE? Eu vou encerrar esse vídeo falando, por que você não pega os políticos? Tem 70 mil políticos. Põe eles a campo para fazer as pesquisas. Tem a alta cúpula das Forças Armadas, que estão ganhando mais de 30 mil por mês. Põe eles não são patriotas, coloca eles para fazer as pesquisas, né? O Exército, Marinha, Aeronáutica, sei lá, coloca eles principalmente da alta cúpula, né? A gente não está falando de soldados, cabos, que sabe que ganha pouco. Coloca os generais, almirantes, brigadeiros, coloca os presidentes estatais, que ganham 100 mil reais por mês, 50 mil, 60 mil, presidente do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras, que ganham muito, ao salário altíssimo, para eles verem o que é ralar na rua, debaixo de chuva, sol, frio, enfrentando cachorro, enfrentando pessoa mal educada, que não deixa nem chegar perto do portão, e para receber uma mixaria. Põe aí as politicagens, são 70 mil políticos aí, ia ajudar bastante, aí ia terminar mais rápido, mas recebendo o salário que os recenseadores recebem. Aí eles iam ver o que os recenseadores passam para receber uma mixaria, uma vergonha. Isso se receber, né? Porque tem muitos que estão com salário atrasado, nem receberam nem ajuda de custo. Deixe seu comentário aí e passe para frente esse vídeo. Uma vergonha sem tamanho. Político não passa essa vergonha. Lembre-se sempre disso. Político não passa essas vergonhas. Só povão mesmo. Só no nosso, como diz o Datena. Fui.